Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui da série Tipos Psicológicos e hoje eu vim falar da função intuição. Essa função é muito interessante porque ela tem um aspecto místico que cerca ela, o sexto sentido e tal, intuição feminina e tal. E de fato nós temos intuição. Se é numa perspectiva mística ou não, eu vou falar ao longo desse vídeo. Mas o que é intuição antes dela ser algo místico? A intuição é uma maneira de perceber o mundo. É o famoso sexto sentido. Os órgãos do sentido, eles estão mais conectados, digamos assim, com as pessoas que são tipo sensação. Para elas, o que é mais importante é aquilo que os órgãos dão de experiência imediata, o que ela enxerga, o que ela toca, o que ela escuta, o que ela come. Para o tipo intuitivo, a experiência imediata não tem tanto valor quanto tem para o tipo sensação. O tipo intuitivo, ele vive a experiência, as coisas são absorvidas sem muito julgamento, passa pelo prisma dos órgãos do sentido, porque passa por todo mundo, a não ser que a pessoa seja totalmente desprovida de órgãos do sentido, que eu não conheço alguém que tenha uma situação assim, exceto pessoas que estão no estado vegetativo, etc e tal. Porque uma pessoa que, por exemplo, tem uma deficiência visual, ela tem uma audição melhor, provavelmente melhor, e por aí vai. Então, as experiências dos órgãos do sentido acontecem para todas as pessoas na maneira como cada um tem seus órgãos preservados, mais ou menos preservados. Só que para o intuitivo, independentemente dessa experiência, o que importa é o que fica da experiência. Só que num aspecto inconsciente. Ele não fica pensando, naquele dia eu senti o cheiro de uma comida e aquele cheiro estava bom, então vou fazer uma comida parecida. O tipo sensação é incapaz de fazer isso, o tipo intuitivo não. Um belo dia ele acorda, acho que vou fazer uma comida aqui. E aí ele vai lá e faz a comida fica saborosíssima. E aí uma pessoa vai falar, nossa, é igual aquela comida que a gente comeu aquele dia naquele tal lugar. Aí o intuitivo, eu nem lembro muito bem. Porque o que marcou foi a experiência. E aí essa combinação complexa de várias experiências que acontecem no decorrer da vida dele, que não passam por esse julgamento da consciência, por esse julgamento dos órgãos do sentido, ficam ali acumuladas e de repente elas brotam na consciência como verdadeiros insights, como verdadeiras resoluções para situações do dia a dia. Então, perceba que eu não estou falando aqui no aspecto místico da coisa, mas eu vou falar sobre isso também. Quais são as características de um tipo intuitivo? Primeiro, ele é antenado, intuitivo, ele capta as coisas no ar. Ele não precisa de muitas evidências, com 2, 3 experiências que ele tem ali, ele já pode ter algumas conclusões, alguns insights, ele é muito antenado. O tipo introvertido, ele é sagaz, ele tem um senso de oportunidade. O que isso quer dizer? Vamos supor que você está andando numa rua aqui de São Paulo, olha para uma casa e fala, nossa, essa casa eu acho que vale a pena comprar e investir nela. E um amigo seu fala, como assim essa casa? Está acabada, está destruída. Você fala, não, porque aqui vai valorizar. Não, porque os indicadores da bolsa mostram que os imóveis estão desvalorizando, isso aqui, não sei o que. Tá. Vai lá e compra a casa. Passa, sei lá, 3 anos de um boom imobiliário naquela região, e você tem um ganho financeiro enorme. O tipo intuitivo tem essa capacidade. E ele não sabe muito bem, ele simplesmente vai lá e comprou a casa e boa, nem sabia muito bem se ia valorizar ou não, simplesmente comprou. Mas ele não tem medo de se entregar a essa experiência. Ele tem essa sacada, escuta essa voz interior e vai. O tipo intuitivo, ele tem convicção. É interessante isso do tipo intuitivo, porque como a experiência brota para ele, ele não tem muitos argumentos para explicar algumas coisas, porque ele simplesmente tem a experiência, veio para ele sabe que é aquilo, mas quando precisa racionalizar, quando precisa organizar isso, ele não sabe, ele fala, eu só sei que é. Mas porque você está errado que você não consegue provar. Não tem problema, é isso. Então, essa é uma característica do tipo intuitivo também. Ele é visionário, lembra que eu falei lá do senso de oportunidade e tal? Tem uma relação com esse visionário, no sentido de, putz, eu acho que vamos fazer isso que vai dar certo. Mas de onde você está tirando isso? Não sei. É isso.
Por exemplo, a gente tem um grande intuitivo famoso na história recente, que é o Steve Jobs, que criou lá toda a história da Apple. O Steve Jobs era um grandíssimo intuitivo, super visionário, e que mudou as relações que nós temos hoje, né, por várias coisas que ele fez, iPod, iPhone, todos os AI aí que ele desenvolveu. Um grande visionário. E aí vem um ponto importante. O intuitivo, não raro, ele é uma pessoa mística. Em que sentido? Ele escuta alguns pensamentos, ele tem umas insights assim que podem ser de deuses, de santos, de espíritos, de almas falando com ele, porque no fim das contas não importa se é um espírito que está falando ou se é uma série de conteúdos que foi aprisionado ou que foi captado, coletado pelos órgãos do sentido que ficaram ali no mundo da inconsciência. Se são esses conteúdos ou se são os espíritos falando e ele tem essas sacadas, não importa. De novo, eu volto aqui nas experiências religiosas. Quantas pessoas têm experiências íntimas com as suas religiões, o que quer que seja, e que são experiências altamente intuitivas, do tipo, o meu guia falou que eu não deveria ir nessa festa hoje, aí você não vai nessa festa e de repente acontece uma hecatombe na festa e todo mundo se machuca e você não estava lá porque você não foi, porque o seu guia falou para você. Gente, quem sou eu para julgar essa experiência religiosa de cada um? E cada um tem a sua experiência. Então essa questão do místico é muito interessante na intuição. Nesse ponto aqui, eu faço uma recomendação para vocês. Assistam um filme chamado O Homem que Viu o Infinito. É uma relação ali entre um cara que é altamente intuitivo e um cara que é altamente sensação. E como tem um choque entre eles, né? Uma pessoa, assim como o pensamento e o sentimento fazem oposição, uma pessoa não pode ser sentimento e pensamento ao mesmo tempo. Um tipo sensação e intuição não podem ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Elas se contrapõem. Então, características luz do tipo intuitivo são essas que eu falei. Agora, características sombrias do tipo intuitivo. Desconexão espacial. Pois é, o intuitivo para se perder de caminho, para não saber onde são as coisas, ele se perde, literalmente se perde. Ele não sabe, ele vai para o mesmo lugar toda semana ele erra o caminho. Porque ele fica ali no mundo da abstração, né? Não consegue lidar com as coisas mais concretas ali, mais óbvias. Ele é desorganizado, ele não se importa muito em ter as coisas ordenadas e tal, porque para ele a experiência é o que importa, as coisas que surgem para ele são as coisas que importam. Então ele não se preocupa muito com organização. Ele é anárquico, no sentido de regras não importam muito, o que importa são as experiências, as sacadas que ele tem, a maneira como ele lida com as coisas e tal. Ele não fica muito nessa de vamos ter regras para tudo, vamos viver a vida é uma experiência para o intuitivo, né? Ele vive a vida de maneira muito experimental e tal. Ele é altamente informal. E eu volto aqui no caso do Steve Jobs, né? Ele não queria nem pensar na roupa nele, por isso que ele colocava uma camiseta preta e um New Balance, porque ele não precisava pensar na roupa dele. Porque, para que roupa? Não importa a maneira como eu vou impactar o ambiente, o que importa é o que eu estou pensando, as ideias que eu tenho, as sacadas que eu tenho. Então, acaba sendo informal em situações que exigem formalidade. E por fim, lembra que eu falei que o tipo intuitivo era convicto? Às vezes essa convicção ela cai numa cilada de uma tentativa de convencer. Ele acha que só essa intuição dele tem as respostas para as coisas, e aí ele fica querendo convencer com as ideias, com aquilo que ele fala, porque é uma sacada muito boa, não sei o quê. Então esse é um perigo também pro tipo intuitivo. Então, eu encerro aqui os vídeos, né? Esse é o último da série dos tipos psicológicos, mas ainda tem um vídeo extra que eu falo sobre percepção, e julgamento, que isso não é tipo psicológico, mas que tem um vídeo final mesmo para falar sobre isso. Grande abraço, até mais.